Queridos irmãos, esta semana, na reunião de oração da sexta-feira, falando sobre o fato de que nossas orações devem conter uma declaração de confissão e de arrependimento, disse que provavelmente eu voltaria a este assunto nesse domingo. E é isso que vou fazer mesmo hoje. Por causa disso eu li o Salmo 51, porque quem estava naquela transmissão, ou quem assistiu àquela transmissão, deve lembrar muito bem que o Salmo 51 foi lido naquele momento. E disse que é um dever nosso lembrar sempre de nossas orações incluir a confissão de nossos pecados, o reconhecimento de nossas falhas. É necessário para nós mesmos, é necessário para que nós nos coloquemos adequadamente diante do Senhor Deus. Eu vou voltar a um assunto de uma reunião de oração, quando falando da oração do Senhor, eu disse que é um privilégio enorme na oração que Jesus ensinou, Ele nos colocar logo na palavra inicial da oração que Ele nos ensinou, numa posição maravilhosa, numa posição diante do Pai, de filhos diante do Pai. Esta é a palavra, inclusive, que se usa no começo da oração, Pai Nosso que está nos céus. E disse que isso é um privilégio, não é mais um povo que se aproxima, um ser humano que se aproxima, uma criatura que se aproxima do Criador, num receio, num pavor, numa atitude receosa, até mesmo de ser escutado, de poder oferecer, ou até mesmo naquele sentimento primeiro de Isaías, quando ele tem a visão do Senhor e pensando que vai ser fulminado pela santidade de Deus, que ele pode ser fulminado, vai ser destruído, porque ele está diante do Altíssimo, não é? Quando Jesus nos ensina a oração dele, que nós temos de uma maneira especial em nosso coração, e começa ensinando a nós, começarmos dizendo, Pai Nosso que está nos céus, ele nos lembra que nós estamos num patamar abençoado na relação que temos com Deus. Foi isso que falei no estudo que fizemos na oração do Senhor na semana retrasada, né? Porque passada terminou ontem. Mas essa semana eu estava dizendo, lembrando de outras coisas que naquela ocasião também eu citei. Apesar de estarmos numa posição filial diante do Pai, Deus é nosso Pai, nós somos filhos e isso é uma posição filial diante do Pai, nós devemos lembrar que Ele está nos céus e nós devemos a Ele reverência. Mas na oração do Senhor fala, santificado seja o teu nome, e nós estamos lembrando não apenas que nós não devemos ter palavras blasfemas em nossos lábios, mas que devemos fazer todas as coisas para a santificação de Deus, para a declaração da santificação de Deus. Nós não o fazemos santo, Ele é santo completamente, perfeitamente, não há necessidade em Deus de ser adorado pela criatura humana para fazer dele um Deus. Ele não precisa de nossos cânticos, nossas orações, nossas palavras de reconhecimento para fazê-lo mais Deus ou mais santo. Mas nós precisamos declarar sua santidade, mostrando até mesmo o nosso entendimento no relacionamento com Ele. Então, é o nosso Pai, nós saímos de um patamar precioso na relação com Deus, mas ao mesmo tempo lembramos da sua grandeza e santidade. E por causa disso, na sexta-feira eu disse da necessidade da confissão, fazer parte da nossa conversa com Deus, constante. E alguém até colocou uma carinha, dando risada aqui no Instagram, quando eu falei assim, mas quando que você deve orar fazendo confissão de pecados? Uma vez por dia, é no começo do dia, no meio do dia, no final do dia? Falei, não, você pode só fazer confissão de pecados quando você pecar. E alguém pôs uma carinha redondinha assim, dando risada, e outro uma carinha tirando umas lágrimas, porque quando nós não pecamos, não é? Diante do Senhor. Mas eu quero falar de alguma coisa de muita gravidade hoje. Muita gravidade para nós que nos declaramos cristãos. Talvez para alguém que esteja aqui procurando um conhecimento, eu não sei todos que estão me vendo nessa transmissão, nem todos quantos me verão nessa transmissão, porque isso vai ficar gravado. Eu não sei se alguém está procurando algum conhecimento sobre o ensino cristão do relacionamento entre a criatura e o Criador. Ou você mesmo que já conhece a palavra. O que eu vou falar é alguma coisa de extrema gravidade.
E para isso eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no texto no qual vou basear a mensagem de hoje. Se encontra no Evangelho segundo narrado por Mateus, capítulo 26. Eu vou ler a partir do versículo 69. Evangelho de Mateus, capítulo 26, começando no versículo 69 e adentrando no capítulo 27 do evangelista Mateus, eu vou continuar lendo do versículo até o versículo 10. Veja que é um texto longo. Mateus 26, começando no versículo 69, vou fazer toda a leitura e vou chegar até o versículo 10 do capítulo 27. Você está com sua Bíblia na sua mão? Eu vou ler na tradução de Almeida, Revista Atualizada. Não importa a tradução que você tenha, acompanhe esta leitura com a sua Bíblia aberta. Assim é o melhor de tudo, não é? Diz a palavra de Deus assim: Ora, estava Pedro sentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: Também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Esse também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois aproximaram-se os que ali estavam e disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes, os anciãos do povo, entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E, amarrando-o, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: O que importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: Não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele alguns dos filhos de Israel avaliaram, e o deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante de 2 personagens, 2 homens que faziam parte do colégio apostólico. Eles são centro dessa história nos 2 casos. É claro que há outros personagens aqui, mas os 2 são principalmente o centro da história. Pedro e Judas, respectivamente, pela ordem do que foi lido aqui. Estes 2 homens fizeram atos terríveis contra o Senhor. Eu creio que ninguém tem o direito de colocar numa tabela de quantidade de erro para dizer quem pecou mais, quem fez algo mais feio do que o outro aqui. Pelo menos esse é o meu sentimento. Eu não estou preocupado em fazer uma análise de qual fez a ofensa maior. Aquele que, advertido pelo próprio Senhor Jesus, que o ia negar e disse que não iria negar, jurou dizendo que não ia negar, e depois ele nega, e não apenas por uma vez, e mais, ele nega ainda acompanhando a sua negação, por praguejar, por palavras que não se poderia falar, praguejando e jurando que não conhecia o Senhor. É algo terrível, é uma traição tremenda isso que Pedro fez. E o outro
que vendeu o Senhor Jesus, ou vendeu a informação de onde estaria Jesus e de como poderia ser identificado Jesus. Lembra, Jesus estava no Getsemane à noite quando foi preso, os discípulos todos juntos, né? E ao ponto de Judas dizer àqueles homens que foram mandados junto com ele para prender Jesus: aquele que eu beijar, esse é Jesus. Ele não tinha como naquele lusco-fusco ou naquela escuridão, seja o que for, identificar Jesus com facilidade. Ele poderia escapar outra vez. Então ele foi e beijou Jesus. Lembram-se disso, né? A história passada. Porque eu estive pregando neste Evangelho de Mateus durante meses, mais de um ano pregando nesse Evangelho de Mateus aqui na igreja, nos cultos à noite. E estou tentando chegar ao final aqui porque há coisas que são importantes deixar para o coração de todos nós, mas tem tudo a ver relacionado com aquela história de confessarmos nossos pecados. No momento especial de nós confessarmos nossos pecados. E isso tudo, meus irmãos, eu falo a partir de algum tema que é importantíssimo, por causa disso que é grave o que eu estou dizendo agora. Eu quero que você preste muita atenção, muita atenção. De novo, com aquela advertência que eu já fiz em muitas pregações. A advertência que eu escutei dos lábios de um pregador, um presbítero regente, e que eu gostei demais, e eu repito muitas vezes. Escute aquilo que eu estou falando, como você fala assim, uma palavra inflamada, uma flecha de fogo que saiu dos lábios do pregador, passou zunindo na minha orelha e pegou na pessoa atrás de mim, porque ela precisava escutar isso. Não fique aí no seu coração imaginando assim: se fulano vê esse vídeo, se Beltrano escutar essa mensagem, eu vou mandar aqui um link para não sei quem, para ele poder escutar isso. Não, pense em você agora. Então, olhe a palavra do Senhor, à luz da sua própria vida, diante daquilo que nós estamos meditando. Nós estamos falando sobre este ato importante que é o arrependimento. Arrependimento, meus irmãos, é algo importantíssimo no nosso processo de conversão. E eu creio que algumas vezes nós podemos ter dúvidas a respeito do que é verdadeiramente arrependimento. A palavra arrependimento, ela pode ser usada de maneira muito genérica. Eu posso me arrepender de diversas coisas. Eu posso comer um pudim que tinha uma cara de um pudim delicioso. Eu tinha que falar de comida. Então, de comer um pudim delicioso e não está bom, e eu saí: por que eu comi esse pudim? Não devia ter comido ele ficou um gostinho amargo na minha boca. Ou então lembrar do tamanho da circunferência e também dizer: não devia ter comido o que eu comi agora. Isso é um tipo de arrependimento. Um arrependimento também é você ir à praia num fim de semana, e isso não tem nada a ver com os dias de hoje, né? Nós estamos proibidos disso. E você, depois de enfrentar um certo trânsito terrível, chegar lá e passar o dia inteiro com chuva e falar: por que eu vim para cá? Faria melhor estando em casa. Mas há um arrependimento mais sério nas Escrituras, um arrependimento profundo nas Escrituras. Aquele tipo de arrependimento é um arrependimento que denota uma mudança de decisão na própria vida. Mas este outro arrependimento é algo mais profundo. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 3, os versículos 7 a 8, Mateus 3, 7 a 8, a narrativa de um momento na vida ou no ministério do precursor de Jesus, João Batista. E a Bíblia diz que João então pregava no deserto, ele anunciava, não é, a respeito do reino de Deus está próximo, pregava o arrependimento. A palavra de João é: arrependei-vos e crede, porque o reino está próximo. E João via que muita gente vinha escutar ele falando cada vez mais, e entre esses um grupo de pessoas zelosos no cumprimento da lei, pessoas que se dedicavam a entender a lei para cumpri-la, e eram praticamente um partido religioso dentro de Israel, e gostava de dizer: somos religiosos, que eram os fariseus, e estavam atrás. E João se dirige a eles dizendo assim: fariseus hipócritas, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. E aí nós começamos a olhar essa atitude de resposta
a pregação do Evangelho, a mensagem do Evangelho, e ver como nós temos reagido diante da palavra do Senhor e a resposta ao ensino do Senhor nosso Deus, não é? E eu quero que isso seja visto com muito cuidado por você nesta noite, ou qualquer hora que você esteja vendo esta gravação, que você analise na sua própria vida como você tem respondido e como você respondeu ao entendimento das coisas que Deus anunciou para você. Sem Deus, em João no capítulo 16, nós encontramos Jesus Cristo falando a respeito da sua morte, estava preparando os discípulos para a sua morte. Ele começa um discurso longo, só narrado por João em tantos detalhes, preparando os discípulos para a sua morte. Isso começa no capítulo 14, 15, 16, 17, a maravilhosa, o ensino dele e a oração sacerdotal, intercedendo por nós. Mas no capítulo 16, o Senhor Jesus fala aos discípulos: convém-vos que eu vá, porque quando eu for, eu vou enviar o Consolador. E nós já aprendemos o suficiente para saber que esse Consolador é o Espírito Santo. O que é consolo? Consolo, meus irmãos, a gente está cansado e alguém vem dar um ombro para nós encostarmos, não é? Alguém faz carinho, faz um cafuné, alguém traz um chazinho gostoso, não é? Alguém acomoda uns travesseiros para nos dar conforto. Para mim, a primeira impressão de consolo é né? É essa lembrança. Mas veja o que Jesus fala a respeito do Consolador em João no capítulo 16. E ele vos ensinará a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Um primeiro olhar, numa primeira leitura, como isso é consolo? Me convencer de pecado, de justiça, de juízo. Que tipo de consolo é este? Como assim? Algo que me destrói, algo que faz com que eu perceba como eu sou frágil, eu sou errado, pode ser consolo para mim. De que maneira isto pode ser consolo ao meu coração? Como é que você pode olhar as Escrituras nesse ensino do Senhor Jesus? Ele está nos chamando para a única coisa que pode nos consolar. E o verdadeiro consolo começa num reconhecimento da necessidade que precisamos do consolo. Permita eu falar assim? A primeira coisa que eu preciso é perceber como eu estou precisando de alguma coisa especial. E é por causa disso que a ação do Espírito Santo é consoladora. Quando o Espírito me convence do meu pecado, das minhas falhas, me convence que haverá um dia do juízo, da justiça de Deus, e que todo pecador deve diante de Deus e vai ter que responder a Deus pelos seus pecados. Quando eu sou confrontado com essa verdade e sou convencido desta verdade, não é? E isso é a ação, não tenha dúvida, não é o seu intelecto, não é? Lembra hoje de manhã o Pablo falando sobre isso? Se você está vendo isso aqui numa gravação, você não está no domingo dia 24, né? Se você está vendo isso futuramente numa gravação, mas quem está vendo ao vivo sabe, né? Mas procura lá depois, no próprio YouTube, você vai ver a aula de escola dominical do seminarista Pablo André, e ele falou sobre o coração enganoso, e foi muito importante, muito interessante o estudo da manhã, né? Eu já falei para o Pablo, sai junto, eu estava aqui na gravação e falou, tem algumas coisas que você falou e que eu iria citar à noite também. E nós então, meus irmãos, temos que olhar para a nossa própria vida e reconhecer as nossas limitações e nossas falhas. O texto que o Pablo usou, entre outros, foi de Jeremias, onde o profeta diz, inspirado pelo Senhor, que o nosso coração é desesperadamente corrupto, desesperadamente corrupto. E ele citou como texto básico no livro de Provérbios, um versículo maravilhoso que diz assim: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. E agora, meus irmãos, guardar não é pôr na caixinha e colocar lá no armário, né? O guardar está falando do cuidado que nós devemos ter, neste que é o nosso entendimento, que é nosso próprio ser. Claro, somos feitos de matéria também,
mas desta área tão importante em nossa vida. E nós precisamos realmente ser convencidos que, diante do santo, do majestoso, do maravilhoso, do perfeito Deus, somos todos pecadores, continuamos pecadores, falhos. Isso só será aperfeiçoado em nós quando nós adentrarmos os céus, quando Deus acabar sua obra totalmente transformadora, dando a nós um novo coração completo, embora já tenhamos um novo coração agora, a mente renovada pelo Senhor, um corpo também transformado, sem dúvida, tudo isso está nas Escrituras, mas especialmente entendendo que precisamos reconhecer nossos erros e precisamos arrepender. Pedro e Judas, os dois nesse texto, aqui de Mateus 26 e 27, os dois tiveram uma atitude que nós poderíamos, no nosso linguajar, dizer os dois se arrependeram. Os teólogos vão fundo na palavra sobre o que foi a reação, se houve um arrependimento verdadeiro ou não, mas eu quero começar dizendo que, de certa maneira, os dois se arrependeram. A reação em Pedro foi chorar. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. É a ênfase da original, do grego original. Um choro amargo. O que é um choro amargo? Eu não creio que eu preciso ficar explicando para você, porque eu creio que fica num consenso entender o que é esse choro amargo, dolorido, uma tristeza profunda. É verdade que nós podemos algumas vezes chorar de alegria, de emoção por ver alguma coisa linda, não é? Mas o choro amargo é um choro que vem de um coração que está em frangalhos. Lá no Salmo 51, que foi o primeiro que eu li hoje, o Davi chega a dizer assim: Senhor, os meus ossos estão esmagados, estou em frangalhos, eu virei um pó, eu virei pó. Esse é o sentimento que nós encontramos em Pedro, e a Bíblia diz que ele saiu daquele momento, daquele lugar, chorando amargamente. Eu não tenho condições, meus irmãos, de falar nada além do que está nas Escrituras. Meu compromisso com você e com a minha fé, primeiramente com meu Deus, com a minha fé, provavelmente em segundo lugar, porque meu Deus me ensinou, mas com você que me escuta, seja na minha função pastoral no dia a dia, ou seja através de uma pregação como essa, que tem gente escutando que talvez eu nunca veja, e você talvez nunca me veja ao vivo, não sei, vai me ver ao vivo, não é? Mas o meu compromisso com você é ser fiel às Escrituras. Então eu não tenho condição de entender tudo o que aconteceu com Pedro naquele momento e nas horas seguintes. Mas o que está escrito nas Escrituras é que houve um sentimento tamanho em Pedro, que aquele homem machão, aquele que tirou a espada e cortou a orelha do servo do sacerdote, aquele que falou: eu quero ir aí até onde o senhor está, se é o senhor que está andando na água, eu quero andar também, não é? É aquele que tinha os arrobos todos que Pedro tinha, aquele homem que está um caco, está um pó, destruído. Faz parte do arrependimento essa destruição, que aconteceu também com Judas. Até o texto grego aqui, ele não fala que Pedro se arrependeu, a palavra arrepender não está no texto. É evidente que o fruto, o choro amargo, mostra que ele se arrependeu, mas não está escrito Pedro se arrependeu no texto de Mateus. Mas quando fala de Judas, já fala sobre isso. Algumas traduções falam que ele tinha remorso, outras traduções trazem a tradução como palavra arrependimento mesmo. A palavra grega, que na raiz é metanoia, ela está falando de arrependimento mesmo, de um sentimento que é de uma mudança dentro da pessoa. Ela foi quebrada. O que aconteceu com Judas exatamente para ele fazer o que ele fez, nós não sabemos.
Eu já escutei diversas especulações, algumas das quais são muito simpáticas para mim, algumas ideias, mas pelo mesmo compromisso eu não vou entrar nos motivos que levaram Judas a vender Jesus. Cobiça, ele já roubava mesmo, ele era tesoureiro e roubava, etc. Era cobiça. Não, porque ele queria uma reação de Jesus, ele estava esperando que Jesus reagisse, e depois quando viu que não reagiu, então aí ele ficou arrependido. Não importa, a Bíblia não dá detalhes e eu não vou entrar nesse detalhe, porque a Bíblia não me autoriza isto. Mas houve um sentimento tão grande no coração dele, que ele vai diante daqueles homens a quem ele vendera a informação, e ele fala a seguinte frase: pequei traindo sangue inocente. Se eu tirasse essa frase daqui do versículo 3 do capítulo 27, desculpem, versículo 4 do capítulo 27, pequei traindo sangue inocente, e puxasse, colocasse lá no versículo 7 do o versículo 75 do capítulo 26, ou seja, se eu colocasse nos lábios de Pedro, não ficaria fora de contexto, não. Se aqui a história continuasse e alguém dissesse que tivesse registrado que Pedro se encontrou com alguém, ou se dirigiu para alguém e falasse assim, pequei traindo sangue inocente, a frase não estaria fora de propósito. Você concorda comigo? Ela poderia estar lá, não está, mas poderia estar, porque o sentimento dos dois é o mesmo. Talvez Pedro uma vergonha maior ainda, porque ele era dos amigos mais chegados a Jesus, não é? Mas é uma situação bastante complicada. Só que as reações são diferentes. Pedro sai chorando amargamente, destruído. Como eu disse, a Bíblia não me autoriza a dizer o que aconteceu naqueles momentos logo depois. Não sei. O que a Bíblia conta depois da morte de Cristo, do sepultamento e ao momento da ressurreição, sabemos disso, que acontece, é que Pedro está com os outros discípulos reunidos. Quando Jesus aparece, vem a notícia que o túmulo estava vazio, ele sai correndo, vai junto com João, depois volta, fica com os discípulos. Então, ele provavelmente, Pedro foi lá para junto dos discípulos, não sabemos, aqui não está escrito. Também não está escrito onde Judas estava, mas provavelmente Judas estava no pátio da casa do sumo sacerdote. Provavelmente ele vendeu a informação, então ele estava num bom relacionamento com aqueles homens, provavelmente ele estava lá. Também a Bíblia não conta detalhes. Talvez ele estivesse vendo que Jesus começou a ser humilhado. Ele viu a condenação, a declaração e as humilhações que Jesus estava passando, e viu que o Senhor Jesus Cristo não reagiu. Então pode ser que ele estivesse ali próximo da situação. Sabemos muito, mas quando Judas percebe o que aconteceu e as consequências do que aconteceu, e que nada mais tinha vindo, talvez qual fosse a reação que ele esperava de Jesus, a Bíblia diz que ele sai e se enforcou. Deixa eu fazer um parênteses para dizer que lá em Atos, quando é tratado o assunto, diz que Judas ele se retirou e ele se rompeu, Então alguns que são detratores das Escrituras falam que um texto nega o outro. Um fala que ele se forcou, outro fala que parece que ele pulou de um penhasco e se arrebentou. Não necessariamente, o texto não conta detalhes, fala que ele rompendo-se, o ventre, deve ter sido algo terrível. É bem possível que ele tivesse se enforcado e ficado pendurado, porque você sabe que o judeu não aceita o suicídio, e aquele corpo tenha ficado pendurado, apodrecendo, e aí o rompimento. Mas também não estou preocupado com esses detalhes, porque eu só digo que um texto não contradiz o outro, ele pode caminhar perfeitamente junto com o outro. O fato é que Judas teve uma espécie de arrependimento, mas se matou. Eu digo para muita gente que nas Escrituras, em matéria de seres humanos, na minha maneira de entender, o único que nós podemos afirmar com certeza absoluta que foi para o inferno é Judas, porque a Bíblia fala que ele foi para o inferno, que ele é o filho da perdição. Porque você pode falar, mas também Saul fez coisas terríveis, mas também fulano, Beltrano. Eu não posso julgar a vida, a salvação de ninguém, mas de Judas eu posso falar porque a Bíblia diz que ele era filho da perdição, não é?
Mas por que ele se matou? E aqui, minha irmã, meu irmão, é a gravidade do que eu quero falar. Quando eu falo gravidade, é a seriedade do que eu estou falando para você. Judas fez o que fez porque ele não vislumbrou a graça de Deus. Ele não conseguiu enxergar uma saída para si mesmo. A única saída que a vergonha, a tristeza, o arrependimento que ele teve o levou a fazer foi se enforcar, dar cabo da própria vida, porque ele não vislumbrava graça de Deus. Será que Pedro vislumbrou graça de Deus? Eu não sei, a Bíblia não me dá margem para isto. A Bíblia não diz absolutamente aqui no texto que então Pedro lembrou-se que Jesus é amor, que Jesus disse que era para perdoar 70 vezes 7. Não, a Bíblia não fala nada, então eu também não vou falar nada. Eu sei que Pedro não teve aquela reação de Judas, que arrependido do ato que fez, ou se você quiser, com remorso do ato que ele fez, ele foi e se matou, porque ele não vislumbrava absolutamente uma esperança para si. Eu tenho certeza, minha irmã, meu irmão, se você comigo, se nós, não você, nós, para não ficar uma coisa em cima de você, se nós merecemos esse nome de filhos de Deus, a primeira coisa que aconteceu em nossa vida foi que Deus mostrou que nós somos errados, pecadores limitados. Mas não é só aqui que fica a história. O Senhor nos aponta para a misericórdia e graça. E você pode ter todo o arrependimento de uma vida adulterina, de roubos cometidos, de ser uma pessoa que pratica mentira constantemente, enfim, você pode ter toda uma lista, inclusive de blasfêmias contra Deus. Quantas vezes você não desprezou Deus, não fez brincadeiras com as coisas de Deus, não fez gozação com pessoas que eram tementes a Deus? Então, de repente, você agora percebe que tudo estava errado, e você sente o impacto disso na sua vida, como Pedro sentiu e como Judas sentiu. Mas como você reage a isto? Você fala, não tem jeito mesmo? Ou você reage como alguns infelizes reagem, mas Deus é amor, depois a gente acerta isso. Não, depois vamos ficar assim, que depois mais para frente nós vemos como é que fica. Não é possível que Deus de amor, chega no dia do juízo, vai trazer condenação. Como é que você trata com isso? Ou você, diante do convencimento do pecado e da justiça de Deus, do juízo de Deus, porque Deus te mostrou que Ele é justo, juiz, soberano, santo, você diz assim, agora eu preciso de alguma coisa a mais. Como eu posso não encaixar aqui as palavras do apóstolo Paulo, escritas na sua carta aos Romanos no capítulo 7. Eu citei várias passagens aqui, eu tenho todas elas anotadinhas e separadinhas, mas não li, não é? Mas essa eu faço questão de ler. E Paulo escreve a carta aos Romanos, ele fala de uma série de coisas sobre a nossa vida, e o capítulo 6 ele termina dizendo assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor, passagem que você sabe de cor. Mas lá, continuando a desenvolver o seu ensino, ele fala no final do capítulo 7, eu vou ler a partir do versículo 15, Romanos 7, 15. A partir do versículo 15, diz a palavra do Senhor assim, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Estou convencido do meu erro. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Ele está falando, eu não consigo ter domínio desta parte pecaminosa. Por favor, não veja pecado como uma coisa à parte do qual não tenho responsabilidade. Não, ele está falando dele mesmo, do seu lado pecaminoso. É disso que ele está falando, não é? E continua, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem fez isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço.
Mas se eu faço o que não quero, já não sou o que eu faço, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Lembra de uma parte interessantíssima e amada, muito amada no Sermão da Montanha? São chamadas bem-aventuranças. Lembra? Então lá, bem-aventurado o homem, aí vai citando, não é? Então ele vai dando sempre aquela lembrança das coisas que nos fazem regozijantes e felizes. Bem-aventurado é muito feliz, não é? Então é uma palavra maravilhosa. Agora Paulo usa uma palavra que é o contrário daquela palavra, é desaventurado. Eu não tenho nenhuma bem-aventurança. Eu estou perdido, porque eu estou vendo que eu sou pecador mesmo. Esse é o sentimento que bateu no seu coração, minha irmã, meu irmão. Sim, se nós somos irmãos em Cristo, nós temos que ter esse sentimento constantemente em nós, de perceber como nós somos falhos e pecadores. É vergonha, como Pedro, como Judas. Sim, não fique arrepiado de eu falar isto. Eu estou falando num primeiro momento, é uma vergonha, é um sentimento de fazer coisas que desagradam a Deus. Você, afinal de contas, diz cristão. Você não tem errado nas suas palavras, na sua mente, nos seus pensamentos, na sua atitude, no lugar que você está, em alguns atos que você tem feito. Você não sente vergonha diante daquela fé que você declara ter, daquilo que você acredita acreditar, que você declara acreditar? Não tem? Então, tenha o arrependimento de perceber que essas coisas estão erradas, mas não seja como Judas, que não vislumbrou graça. Veja a graça. Essa graça que aqui mesmo nessa carta aos Romanos, capítulo 3, o apóstolo diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Nós precisamos da graça de Deus. Concorda? Está entendendo? É grave o que eu estou falando, porque não basta você reconhecer que tem erros. Tem pessoas que fazem disso quase um refrão. Eu sou assim mesmo, eu sou errado mesmo, sou limitado mesmo, a carne é fraca. Outras frases chavões, mas não tem um fruto de arrependimento, como aqueles que João advertiu e exortou, que vão atrás do Senhor, mas sem uma vida produzindo aquilo que mostra que realmente eu entendi que estou errado e eu procuro na minha vida fazer o certo, porque agora eu me dedico a Deus, porque eu sou servo e serva de Deus. É isso que você precisa ter na sua vida. Por causa disso é grave o que eu estou falando, é importantíssimo para a sua vida, você olhar a sua vida, a sua fé e perceber que não é apenas entender que tem coisas erradas, mas que você realmente quer deixar estas coisas para trás. Pedro foi abençoado porque ele não se enforcou. E, por favor, quando eu estava fazendo esse sermão, eu fiquei pensando assim, será que vai passar a ideia de que Pedro era covarde além de tudo? Judas não era covarde, que ele foi lá e se matou, mas Pedro era covarde, que ele não teve coragem de se matar. Eu acredito numa outra coisa, eu acredito em graça. E graça que eu estou falando é coisa de fazer rir, se bem que a graça de Deus faz sorrir, porque traz alívio, traz alegria, então faz sorrir. Mas graça que eu estou falando é misericórdia de Deus. Eu tenho alguns bons amigos, e ex-ovelhas minhas, ex-ovelhas porque eu não sou mais pastor da igreja que eles frequentam, mas dois eu lembro muito bem, pessoas que falaram: pastor, antes de eu me converter, você precisava ver a tranqueira que eu era. E alguns deles falam assim, inclusive eu andava armado, e houve algumas situações que eu podia ter matado alguém ou ter sido morto, mas Deus não deixou eu fazer nada. Eu fico pensando, isso é graça de Deus para com os seus. Deus teve graça. E quando eu estava fazendo esse sermão, uma frase ficou na minha mente, porque é uma frase que a gente não usa mais nos dias de hoje, mas eu acho tão bonita, eu acho linda. Sabe qual é essa frase? A frase é assim: mercê de Deus.
Ninguém fala mais mercê de Deus hoje. Até porque quase vira um cacófato, né? Mercê de Deus, parece que você está falando de marca de carro, né? Mas mercê de Deus. Alvo do favor de Deus. Da misericórdia de Deus. Você está me escutando agora? Mercê de Deus. Porque Deus permitiu que eu falasse. Isso é mercê de Deus. Eu podia não estar mais aqui falando com vocês. Alguns episódios da minha vida, alguns depois de casado são recentes. Minha esposa e minha filha estão aqui na minha frente, elas se lembram, mas tem coisa lá para trás. Eu lembro no acampamento onde eu aprendi a nadar, eu já contei essa história. Hoje tem graça, naquela época não teve graça. Estava brincando lá no lago, nos começos de Palavra da Vida, ainda só existia o lugar lá em Atibaia, não tinha Mariporã ainda, e tinha lá um laguinho e tinha, para saber onde podia ir, quem não sabia nadar, tinha uma corda estendida, e tinha um lugar mais fundo, alguns nadavam no lugar mais fundo, outros no raso, e eu estava brincando com os meninos, eu devia ter uns 8 anos, 7 anos, 8 anos, porque é assim que podia começar a ir no acampamento. E eu estava brincando e a gente jogava o negócio, pegava, e um jogou lá, eu fui atrás, só que eu não vi que eu passei a corda. E eu peguei o graveto lá, acho que era isso. E quando fui pôr o pé, cadê o fundo? E foi lá que eu aprendi a nadar. Eu falo sempre que deve ter sido isso, ainda bem que não tinha uma câmera lá, sabe? Porque aquelas videocassetadas que o pessoal tem, se o Marcelo estivesse lá, eu ia dar muita risada, porque deve ter sido um estilo maravilhoso que eu aprendi a nadar. Eu não sei se foi clown, peito, cachorrinho, borboleta, eu sei que eu aprendi a nadar, porque eu cheguei no raso, não sei como, mas que eu cheguei. Eu podia não estar mais aqui, eu podia não ter feito seminário, eu podia um monte de coisa, então é mercê de Deus que eu estou aqui falando com você. É mercê de Deus que você está me escutando, e não escutando o pregador Fernando Hamilton, escutando a palavra do Senhor. Mercê de Deus, no favor de Deus, na graça de Deus, Deus está te conduzindo às Escrituras dizendo, você realmente tem uma vida de arrependimento? Ou era como aqueles que, desculpe, o termo é pesado e eu espero que você não se encaixe nisso, mas como João Batista dizia assim, raça de víboras. Eu lembro a primeira vez que eu escutei uma explicação sobre isso, alguém que habitava no campo dizendo um jeito de você perceber se está vindo uma enchente, que às vezes chove lá na cabeceira do rio e aqui embaixo você não vê chuva, mas a água subia. Ele disse que um dos jeitos de ver é que as cobras que ficam na beira do rio, elas começam a fugir, porque elas têm um senso de que está vindo um problema sério. Então se as cobras começam a fugir daquela água que vai vir, cuidado que vai vir uma inundação aí. Eu lembro que alguém falou isso lá no começo. Então gente que vai atrás de Deus, o corona, e agora? Eu prometo, Senhor, que se eu ficar livre eu vou dar meu dízimo na igreja. Senhor, eu vou mandar uma oferta para aquele pregador. Não estou falando de mim, tá? Mas eu vou fazer isso assim. Mas o que você precisa ter é arrependimento verdadeiro, é reconhecer o seu pecado e vislumbrar a graça, onde Deus fala para você, vem filho meu, vem filha minha, eu tenho abundante graça para derramar sobre você. Você é pecador, eu te conheço, você é falho, sem dúvida nenhuma, você já cometeu muitos erros na sua vida, mas eu estou te oferecendo salvação gratuita, que é o que Paulo fala no último versículo do capítulo 7, que de propósito eu não tinha lido, onde ele fala assim, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo diz no versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele nos livra do corpo desta morte, Ele nos traz esperança, confiança, certeza de que fez a boa obra, a suficiente obra, a eficiente obra, pagando toda a minha dívida diante do Pai, eu agora não tenho mais receios, não tenho mais medos. Percebe a gravidade do assunto? Eu queria mesmo saber alguma coisa de arrependimento, eu nunca entendi porque Judas fez aquilo. Não, eu não estou pregando para você ter esse tipo de entendimento, eu estou pregando sobre uma coisa grave, que Deus te mostra que você tem erros, e que você precisa se arrepender dos seus erros, porque seus erros te levam à morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas esse mesmo Deus que te aponta e mostra e te convence dos seus erros, e que faz você ficar envergonhado,
triste, talvez chorando amargamente, talvez tomando alguma atitude, até declarando, né, como você tem no caso de Judas: eu fiz uma coisa errada, pequei contra sangue inocente. Mas que exige de você uma resposta verdadeira de arrependimento. Senhor, eu não quero mais fazer isso, me dê forças, me ajude. E se eu voltar a cair, ó Pai, de novo a Tua misericórdia esteja sobre mim, Senhor, mas meu propósito é ser cada vez mais um servo, uma serva do Senhor. É ter uma nova vida, é andar em novidade de vida. Aproveitando o gancho do Pablo, 4 vezes citei você, Pablo, você me citou 4 vezes, eu estou citando 4 vezes você agora. Né? Então, voltando ao gancho do Pablo, um novo coração. Um novo coração. Tem um cântico que eu não vou cantar hoje, eu não lembro todo ele, mas ele diz assim: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado. Esse coração, meus irmãos, que o Senhor nos dá, é o coração que nos faz louvar a Deus e nos dá força para viver cada vez mais. Não deixe essa mensagem no segundo plano. Não deixe para, depois vou escutar outra vez, prestar mais atenção. Seja aqui e agora o seu momento de renovar seu compromisso com Jesus ou fazer seu compromisso com Jesus se você não fez até agora. Eu reconheço minhas falhas e eu quero fazer a vontade do Senhor, ó Pai. Eu quero ser um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, para louvor da glória do Teu santo nome. Obrigado pela nova oportunidade que o Senhor me dá, pela Tua palavra. E que Deus tenha misericórdia de todos nós, queridos irmãos. Vamos orar? Querido Deus, nós rendemos graças pelo Teu amor, rendemos graças pela misericórdia do Senhor. Rendemos graças, ó Pai, que no meio desta geração corrupta, desta vida cheia de erros na qual nós estamos inseridos também, o Senhor com amor se apresenta a nós, nos convence de nossos erros e aponta o caminho da salvação na obra perfeita e suficiente de Jesus. Nós queremos ser resgatados da lama do pecado e queremos viver para a glória do Teu santo nome. Nós estamos bem cientes que continuamos pecadores e errando em nossa vida, mas Pai, dá-nos a disposição de sempre perceber isso e cada vez mais nos esforçarmos por crescer em santidade diante do Senhor. Não a santidade necessária para nós sermos salvos, porque somos salvos pela graça, mas a santidade decorrente da salvação e a santidade que nós temos o dever de buscar diante do Senhor. Tem misericórdia de nós. Pai, eu não sei todos que estão ouvindo esta mensagem ao vivo, nem sei quantos vão ouvir esta mensagem em gravações futuras, mas Pai querido, tem misericórdia de cada um. Age nestes corações. Deus, haja no convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Deus, haja no demonstrar misericórdia e amor, para que creiam, para que se unam à família do Senhor e para que vivam na justa, correta e verdadeira esperança da vida eterna ao Teu lado. Tem misericórdia de nós. Abençoe o Teu povo em toda a face da terra. Alguns têm passado muitas limitações, muitas dificuldades, ó Pai. Hoje, num pequeno percurso que eu fiz de carro, eu vi filas de pessoas precisando de comida. Ó Pai, obrigado porque o Senhor está dando pão para nós. E se porventura algum filho Teu ou filha do Senhor está passando por essa dificuldade, ó Pai, tem misericórdia. E nos ajude, a nós que temos e podemos até sobejar um pouco, ter a mais, que sejamos uma bênção. Sejam quais os meios que nós vamos utilizar para isto. Guarda-nos o Teu amor, para Te servirmos cada vez mais e melhor. Abençoe a Tua família, o Teu povo, a Tua igreja sobre toda a face da terra. É a oração que fazemos em nome de Jesus, Teu Filho amado, o Senhor e Salvador de nossa vida. Amém. Falei que não ia cantar, mas eu vou cantar aquele hino pequeno. É um dos coros do antigo inário Salmos e Hinos, o primeiro
hinário evangélico que teve no Brasil, ele chamava Salmos, Hinos e Coros Espirituais. E eu quero cantar um que eu gosto muito de cantar, ele é curtinho. Se você conhece, cante aí na sua casa junto comigo. Diz assim: oh, que paz Jesus me dá, paz que outrora não senti. Cada vez sou mais feliz, desde que o conheci. E que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor do Pai, a misericórdia, o consolo do Santo Espírito esteja sobre vós e sobre todos aqueles que amam a Jesus, hoje e para todos sempre. Amém.